Boa noite a todos, me chamo Cíntia, sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Cardiologia Celular e Molecular, localizado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Sou orientada pela professora Regina Goldenberg e pelo doutorando Marlon Lemos Dias. Bom, meu trabalho tem como título Utilização de arcabouços hepáticos acelulares e recelularizados em transplantes hepáticos. Bom, então para uma breve introdução, nós sabemos que atualmente o único tratamento disponível para insuficiência hepática é o transplante. No entanto, alguns problemas como a disponibilidade de órgãos e a rejeição imunológica, elas criam uma longa lista de espera. Como podemos ver relacionado ao gráfico ao lado, de necessidade estimada e número de transplantes realizados no Brasil em 2020, onde podemos ver a relação aqui entre a necessidade e os transplantes realizados de fígado, retirados do Registro Brasileiro de Transplantes. Bom, então nesse cenário, a engenharia de tecidos ela surge como uma alternativa promissora através da produção de órgãos acelulares baseados em matriz extracelular, que chamaremos aqui de arcabouços hepáticos acelulares. Com isso, o objetivo do meu estudo foi estabelecer arcabouços hepáticos acelulares e recelularizados para utilização no transplante hepático heterotópico em animais normais. Bom, então nosso desenho experimental começou através da cirurgia no animal doador. Para isso, nós utilizamos ratos Winster nas etapas cirúrgicas de captação do fígado, aprovados pelo CEUA 076 de 2018. Essa imagem foi publicada no artigo em que faço parte como coautora, publicada na revista Organogênesis em 2020. Bom, então, inicialmente, nós heparinizamos e anestesiamos com isoflurano esse animal. Depois, submetemos esse animal a uma laparotomia, a fim de expor, então, todo o seu peritônio e o seu fígado, como podemos ver aqui em A. Seguido disso, nós, então, expomos a veia porta desse fígado para que canulássemos com a ajuda de um catéter e fixássemos, então, com uma sutura e clampeássemos também, a fim de fixar, então, esse catéter na veia porta. Feito isso, então, nós observamos o fluxo de entrada através de uma perfusão de soro fisiológico nessa veia porta. E, então, nós podemos suturar a veia renal e realizar a nefrectomia, como visto aqui em F, indicado pela seta amarela. Bom, então, depois dessa etapa, nós suturamos a veia cava superior desse animal, interrompendo o fluxo. Expomos, então, a veia cava inferior e canulamos com a ajuda de um catéter. Com isso, ao final das etapas cirúrgicas, nós temos, então, um fígado canulado como fluxo de entrada pela veia porta, por um catéter, e como fluxo de saída pela veia cava inferior. Após a captação desse fígado, ele foi submetido ao processo de descelularização, que consiste em uma série de soluções em que podemos perfundir o órgão a ser estudado, a fim de retirar todo o conteúdo celular e conteúdo sanguíneo presente. Bom, então no nosso caso, através de uma perfusão com fluxo contínuo de 3 ml por minuto através da veia porta do fígado, então nós perfundimos a solução de água por 2 horas, seguida do detergente Triton 1% por 2 horas, e então de SDS a 1%, que também é um detergente, por 18 horas, seguida então de uma lavagem com água por 12 horas, onde ao final desse processo de descelularização, nós obtivemos um arcabouço hepático acelular. Bom, aqui do lado, eu vou mostrar para vocês o vídeo, então, onde nós podemos observar aqui o catéter com fluxo de entrada na veia porta e de saída na veia cava inferior, onde nós podemos observar todo o conteúdo sanguíneo sendo liberado nesse fluxo. Aqui em destaque o fluxo de saída pela veia cava inferior. Então, ao final do processo de descelularização, nós avaliamos esse arcabouço hepático a fim de confirmarmos o sucesso, então, na descelularização. Bom, em A, aqui nós podemos observar o fígado normal com seus lobos intactos. E aqui nós podemos observar, então, em B, o arcabouço hepático acelular com parênquima totalmente translúcido, onde podemos até observar grandes vasos.
Em C e D, nós temos cortes teciduais corados com hematoxilina e eosina, a fim, então, de nos mostrar o conteúdo celular presente aqui no fígado normal, onde podemos observar em roxo marcações de núcleo celular e a disposição das células organizadas no sentido dos sinusoides, onde em D nós podemos observar a total ausência de células no arcabouço hepático acelular. Bom, além disso, nós também quantificamos então a presença de DNA para afirmarmos se o arcabouço estava descelularizado. Para isso, então, nós podemos observar aqui que a quantificação de DNA demonstrou uma redução significativa de 3.118,4 nanogramas por miligrama de tecido úmido no fígado normal, comparado com a redução de menos de 189,6 nanogramas por miligrama no arcabouço hepático acelular. Com esses parâmetros, então, nós podemos observar o sucesso na obtenção desse arcabouço hepático. Além disso, nós também coramos, então, esses tecidos com picrocílios, a fim de demonstrar a marcação de colágeno, tanto no fígado normal, aqui em A, onde nas setas nós podemos observar um acúmulo desse colágeno, na região periportal, em comparação a B, onde nós podemos ver a diferença nesse depósito de colágeno, indicando então a ausência de célula no tecido ao final da descelularização. Ao final do processo de descelularização e das avaliações após a descelularização, nós partimos para o processo do transplante heterotópico do arcabouço hepático acelular no animal receptor. Bom, então aqui na figura nós temos um esquema ilustrativo desse modelo heterotópico de transplante hepático, onde em A nós podemos observar então o sistema arterial venoso do animal doador antes da nefrectomia esquerda, onde aqui nós podemos observar a veia renal e mais fino a artéria renal. Bom, esses animais receptores, eles foram previamente anestesiados e heparinizados. Nós então canulamos exatamente nessa porção aqui, a fim de interromper o fluxo da artéria renal e da veia renal do animal receptor, e realizamos então, com o auxílio de um catéter na artéria renal e na veia renal, as anastomoses entre artéria renal e veia porta do enxerto, veia renal e veia cava inferior do enxerto. Então, nós temos as anastomoses entre veia renal do receptor, veia porta do enxerto, veia renal e veia cava inferior do enxerto. Então, ao final desse processo das anastomoses, nós liberamos esse clamp para que o fluxo sanguíneo do animal receptor fosse então para o enxerto. Bom, então, como podemos observar nas imagens A e B, após o descampeamento desses vasos, nós podemos observar então a irrigação sanguínea começando aqui em A, segundos após esse descampeamento, e ela completa então ao final da irrigação desse enxerto, onde nós podemos observar, então, um enxerto mais robusto e irrigado através do sangue do animal receptor. E aqui, então, nós podemos observar o rim esquerdo que foi retirado do animal receptor. No final do processo de transplante heterotópico no animal receptor, nós, então, avaliamos o enxerto a fim de observarmos se havia, então, células oriundas do animal receptor nesse parênquima hepático. Bom, para isso nós utilizamos então a coloração de hematoxilina e eosina, aqui em A e em maior aumento em B, onde nós podemos então observar marcados em roxo o conteúdo nuclear, o que indica para a gente então que houve repopularização das células através do animal receptor, e aqui em C e em D em maior aumento, nós podemos observar, então, os cortes teciduais com o antígeno Ki67, que marca a proliferação celular. Então, isso indica para a gente a presença dessas células em proliferação e mostra, então, um dado indireto de que as células estão vivas e fixadas nesse arcabouço hepático. Além disso, nós, então, realizamos as marcações para as enzimas antioxidantes. Aqui em A, SOD, a superóxido dismutase em aumento de 10 e 40 vezes.
B. A glutationa peroxidase, GPX, em aumento de 10 e 40 vezes. E a CAT, a catalase, aqui em C, em aumento de 10 e 40 vezes. Bom, que confirmaram, então, a presença dessas células com atividade antioxidante no arcabouço, como podemos observar. Nós também realizamos avaliações de imunistoquímica desse arcabouço para detecção de células apoptóticas pelo método de túnel. Então, em A e em maior aumento em B, nós podemos observar a ausência dessas células quando o tecido de fígado normal. Comparados com C e D, do nosso arcabouço hepático transplantado, após 2 horas de transplante, onde nós podemos observar, então, a presença dessas células apoptóticas. Nós também, então, realizamos a avaliação desse enxerto com a detecção de glicogênio pelo método de PAS, onde em A e em B, indicado pelas setas, nós podemos observar o armazenamento de glicogênio nessas células, ao contrário de C e D em maior aumento do nosso enxerto após 2 horas de transplante, onde nós podemos então observar a ausência desse glicogênio nas células. Ou seja, então esses dados obtidos, eles mostram que a presença das células em proliferação e com atividade antioxidante, elas sugerem que esse arcabouço ele tem potencial para proporcionar um ambiente propício para que a célula ela possa se aderir e proliferar. Então, isso indica para a gente uma interação entre o arcabouço e as células para que restabeleçam, então, a função desse tecido. Bom, então a gente avaliou se esse arcabouço sem células poderia ser transplantado. Mas uma próxima etapa seria recelularizar esse arcabouço e observar se esse transplante ele forneceria, então, a sobrevivência das células, por exemplo, e se geraria um arcabouço mais próximo do que seria um fígado normal. Então, daí nós partimos para o processo de recelularização. E como a gente fez isso? Nós montamos, então, em uma estufa a 37 graus, um esquema de recelularização através da ajuda de um bioreator, onde esse fígado ele foi perfundido a um fluxo de 3 ml por minuto, onde o meio de cultura com célula era perfundido nesse fígado durante 7 dias. As células injetadas foram da linhagem EPG2 e da linhagem UVEC. Então, ao final do processo de recelularização, após esses 7 dias, nós avaliamos macroscopicamente esse arcabouço recelularizado, onde nós podemos observar, então, um arcabouço mais robusto e mais firme. Bom, esse arcabouço ele foi perfundido com 2,6 vezes 10 a sexta de células da linhagem EPG2, que são células hepáticas tumorais adultas, e 10 a sexta de células UVEC, que são células endoteliais. Bom, então, aqui na imagem à direita, nós temos o arcabouço recelularizado após o transplante no animal receptor, onde recebeu irrigação sanguínea desse animal. Nós podemos observar, então, macroscopicamente, após as anastomoses, entre a artéria renal e a veia porta do enxerto, e a veia renal e a veia cava inferior desse enxerto também, onde nós podemos observar, então, o parênquima desse arcabouço após 2 horas de transplante heterotópico. Ao final do processo de recelularização, nós também avaliamos, então, esse arcabouço hepático recelularizado, a fim de observarmos, então, aqui em A, através de coloração com hematoxilina e eosina, que detecta a presença de conteúdo celular, onde podemos observar em roxo, então, que esse arcabouço ele foi repovoado por células hepáticas da recelularização. E em B nós temos, então, uma imagem de imunofluorescência do arcabouço hepático recelularizado, que indica, então, a presença de proliferação celular, indicado aqui por verde, que está sobreposto pelo DAP em azul, que marca o núcleo celular, onde nós podemos, então, observar que há a presença de células e de proliferação celular nesse arcabouço após a recelularização. O que indica para a gente, então, que essa recelularização ela foi eficaz.
nós também realizamos o teste de ELISA para a detecção da produção da proteína de albumina. Bom, onde nós podemos observar, então, após esse transplante, em D0, em D2 e D3, um aumento gradativo, em D3 e em D6 também, comparados com o EPG2, que é o nosso controle positivo, né? Que é a célula tumoral hepática adulta, que expressa albumina, em comparação com a CESAM, que são células estromais mesenquimais de células menstruais, que são o nosso controle negativo. Bom, então com esses dados nós podemos comprovar que a recelularização do arcabouço hepático ela foi eficaz. Com isso, então, nós podemos concluir que os protocolos de descelularização e de recelularização foram executados com êxito e preservaram os principais componentes do arcabouço hepático. O procedimento de recelularização ele tornou esse arcabouço mais volumoso e mais robusto, e além disso, esses resultados eles mostraram ser uma estratégia promissora para estudos do potencial de utilização desses arcabouços hepáticos acelulares e recelularizados em transplantes. Com isso, eu gostaria de agradecer a toda a equipe e a todos os amigos do LCCM, a UFRJ e as agências de fomento CNPq e FAPERJ. Muito obrigada!